Eles disseram que Azazel era o mal absoluto, mas os antigos escritos contam outra versão, uma história de anjos apaixonados, de conhecimento proibido e de uma guerra nos céus. O que realmente aconteceu com o anjo que desafiou o Criador? E o que ele ensinou aos humanos que o fez ser amaldiçoado para sempre? Fique até o final deste vídeo, porque você vai entender por que o nome de Azazel foi apagado da história sagrada. Antes de começarmos, ative o sininho, curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque nas próximas histórias você vai conhecer os mistérios ocultos que poucos ousam revelar, e cada detalhe está prestes a mudar a forma como você entende o bem e o mal. No princípio, antes que o tempo existisse, os anjos caminhavam entre os reinos de luz e glória. E entre eles havia um grupo chamado os Vigilantes, enviados para observar e proteger a humanidade nascente. Mas algo inesperado aconteceu. O olhar de alguns desses anjos se desviou do Criador e se voltou para os filhos da terra. Azazel era um deles. Entre os vigilantes, ele era conhecido por sua sabedoria, seu brilho e por compreender os segredos da criação. Mas sua compaixão pelos humanos tornou-se o início de sua ruína. Ele viu a dor, o medo e a ignorância dos homens e decidiu ensinar-lhes o que os céus haviam proibido. Mostrou-lhes o uso do ferro e do ouro, das armas e da beleza. Ensinou às mulheres a arte das joias e da pintura, e aos homens o segredo da guerra. Em pouco tempo, a terra floresceu, mas também se corrompeu. O que era pureza se tornou vaidade. O que era força virou destruição. E as lágrimas da humanidade subiram aos céus. Foi então que o trono divino se ergueu em ira, e a voz do Altíssimo ecoou: esses anjos profanaram minha criação, desceram a carne e ensinaram o que era proibido, que sejam lançados ao abismo. E assim começou a queda dos vigilantes. Quando Azazel e seus irmãos foram confrontados, já era tarde demais. As cidades dos homens haviam se transformado em fortalezas da soberba. O sangue corria nas planícies, e os gigantes, filhos dos anjos com as filhas dos homens, dominavam a terra com brutalidade. O livro de Enoque descreve: e viram os anjos, filhos do céu, que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas, e ensinaram-lhes feitiços e encantamentos. Os céus estremeceram. Os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel receberam a ordem de descer. E cada um deles carregava uma missão: aprisionar os rebeldes e restaurar o equilíbrio. Mas Azazel era diferente. Enquanto os outros anjos caídos buscavam poder e prazer, ele buscava compreender. Para ele, o conhecimento não era uma ofensa, era um caminho de libertação. E é por isso que, em muitas tradições antigas, Azazel não é visto apenas como um demônio, mas como o portador da sabedoria proibida. Contudo, o preço por desafiar o céu foi terrível. Rafael foi enviado para prendê-lo e lançá-lo em um deserto árido, selado sob as pedras afiadas, onde ficaria até o dia do juízo. E o Senhor disse: cobre-o com trevas, e que ele nunca mais veja a luz, pois contaminou a terra com o conhecimento que não lhe pertencia. Mas mesmo nas trevas, seu nome não foi esquecido. Enquanto Azazel permanecia preso no deserto de Dudael, a humanidade sentia o eco de seus ensinamentos. As civilizações cresceram, os impérios surgiram e o conhecimento, outrora proibido, se espalhou pelo mundo. Mas há algo curioso. Em textos antigos da tradição hebraica e em rituais antigos, o nome de Azazel continuava sendo invocado. No dia da expiação, 2 bodes eram escolhidos, um para o Senhor e o outro para Azazel. Um era sacrificado, o outro enviado ao deserto, carregando simbolicamente os pecados do povo. Azazel havia se tornado o símbolo do pecado expulso, o fardo da humanidade. Mas, para alguns estudiosos, esse ritual não era uma maldição, era um lembrete. Um sinal de que, mesmo no erro, há redenção. O tempo passou, mas os ecos da sua história persistiram. Em manuscritos do Mar Morto, em textos apócrifos e até em tradições ocultas,
Seu nome aparece como aquele que ainda aguarda o julgamento final. E se o abismo em que ele foi preso não fosse apenas um lugar físico? E se o verdadeiro abismo fosse o esquecimento, o silenciamento da verdade? Os céus se cobriram de fogo. As trombetas ecoaram entre as montanhas do Éden, e os arcanjos reuniram os caídos para o julgamento. A terra tremia sob o peso das palavras divinas, e os anjos rebeldes, aqueles que haviam amado as filhas dos homens, agora se ajoelhavam, cobertos de vergonha e medo. Entre eles, Azazel permanecia em silêncio. Suas asas queimadas pelo fogo do firmamento, seus olhos fitavam o horizonte. O mesmo horizonte que ele havia contemplado quando decidiu ensinar a humanidade. Ele sabia o que o aguardava, o abismo eterno. Então, a voz do Altíssimo soou: Azazel, tu corrompeste a terra com teus ensinamentos. Fizeste os filhos dos homens conhecerem as armas, a vaidade e o sangue. Por tua causa, os justos se desviaram e os ímpios se fortaleceram. Portanto, tua punição será eterna. E Rafael, o arcanjo da cura, foi encarregado de selá-lo. As escrituras dizem que ele foi amarrado com correntes de fogo, lançado em um abismo no deserto de Dudael e coberto por pedras afiadas. Sobre ele, o Senhor colocou 70 montanhas, para que jamais escapasse. Mas antes de ser selado, Azazel ergueu a voz, e suas palavras atravessaram os céus. Eu dei aos homens o que os anjos esconderam. Ensinei-lhes a forjar o ferro, mas também o ouro. Mostrei-lhes como ferir, mas também como criar. Se o saber é pecado, então o fogo é meu destino. Mas a chama que acende o castigo também ilumina a verdade. Com um rugido de trovão, as pedras caíram sobre ele. O abismo se fechou, e o nome de Azazel foi apagado dos céus. Mas não da terra, porque entre os humanos, a lembrança daquele anjo caído se transformou em mito. E os antigos começaram a chamá-lo de o portador do conhecimento. O espírito que habita o deserto, aquele a quem se enviava o bode expiatório, o símbolo do pecado humano e da libertação. Os séculos passaram. Os impérios surgiram e caíram, e a história de Azazel se espalhou, disfarçada em nomes e símbolos. Nos manuscritos do Mar Morto, ele é citado como o chefe dos vigilantes, aquele que corrompeu a humanidade. Mas nos mistérios antigos da Pérsia e da Babilônia, ele é lembrado como o guardião do conhecimento oculto, o espírito que observa o deserto, à espera do fim dos tempos. E nas tribos hebraicas, o nome dele ecoava em um ritual sagrado, o Yom Kippur, o dia da expiação. 2 bodes eram escolhidos diante do sumo sacerdote. Um era oferecido ao Senhor, o outro, enviado para Azazel, levando sobre si todos os pecados do povo. Imagine a cena: o deserto em silêncio, o vento cortando a areia e o bode caminhando sozinho até desaparecer entre as rochas. Esse era o símbolo do pecado sendo devolvido ao seu Criador, ao anjo caído que um dia desafiou os céus. Com o passar dos séculos, o nome de Azazel foi se misturando às sombras. Os cristãos passaram a associá-lo ao próprio Satanás, embora os textos antigos nunca os confundissem. Na verdade, Azazel nunca foi o diabo. Ele era algo diferente, um anjo que caiu não por ódio, mas por curiosidade, por compaixão e talvez por amor à humanidade. Alguns rabinos antigos diziam que, se o homem aprendeu a forjar a espada, foi por Azazel. Mas se também aprendeu a construir a harpa, a escrever e a observar as estrelas, isso também veio dele. Azazel foi o espelho da dualidade humana, o bem e o mal coexistindo no mesmo conhecimento. E assim, o nome dele foi proibido de ser pronunciado. Mas a cada geração, os estudiosos, os ocultistas e os místicos voltavam a perguntar: e se ele não fosse o inimigo, mas o mensageiro que nos mostrou o preço da liberdade? Há um lugar descrito no livro de Enoque que poucos mencionam: o deserto de Dudael. Segundo os antigos, foi ali que Azazel foi aprisionado, um lugar de pedras afiadas, onde o sol nunca cessa e o silêncio ecoa como um grito eterno. Mas aqui está o mistério.
pesquisadores modernos tentaram localizar Dudael. Alguns acreditam que ele se encontra próximo ao Mar Morto, em uma região montanhosa e desolada, coberta de fendas profundas e cavernas misteriosas. Outros afirmam que o local foi selado não apenas na Terra, mas em outra dimensão, o abismo espiritual que separa o visível do invisível. Curiosamente, antigas tradições judaicas descrevem Dudael como o lugar de expiação e purificação, e não apenas de castigo. Isso levantou uma questão que muitos teólogos evitaram responder. Se Azazel está preso em Dudael, e esse é o local da purificação, então ele está sendo punido ou redimido. E há um detalhe ainda mais intrigante. No livro de Isaías, há uma profecia que fala de uma criatura chamada Seirim, os demônios do deserto, e entre eles habitaria Azazel. Seria esse o eco de sua presença ainda viva? Ou apenas a lembrança de um espírito que jamais encontrou descanso? Há relatos de viajantes do deserto que dizem ouvir sussurros nas dunas, como se o vento carregasse uma voz antiga, murmurando em uma língua esquecida. Outros afirmam ter visto sombras em forma de asas, movendo-se entre as pedras, e dizem que ali, onde o calor é insuportável, o tempo parece parar. E se o abismo ainda estiver aberto? O que Azazel trouxe à humanidade não foi apenas ferro e ouro, foi consciência. Ele revelou o poder do fogo, da escrita, da alquimia e da arte. Mostrou que o homem podia moldar o mundo, mas também que o poder traz responsabilidade. O céu o chamou de corruptor, mas o homem o reconheceu como mestre. E é aqui que a história muda. Em muitos textos esotéricos, Azazel é identificado com o símbolo do portador da luz, o mesmo arquétipo que aparece em várias culturas antigas sob diferentes nomes. Prometeu, Enki, Thoth, Lúcifer. Todos eles, de alguma forma, representam o mesmo princípio. Aquele que desafiou os deuses para entregar o conhecimento à humanidade. Mas há algo ainda mais profundo, uma mensagem oculta. Nos textos apócrifos, disse que Azazel pediu perdão, que mesmo aprisionado, clamou a Deus por misericórdia, não por ele, mas pela humanidade, e que, em resposta, o Criador silenciou o céu, porque até o castigo de um anjo pode servir a um propósito divino. Talvez Azazel não tenha sido o vilão, mas o instrumento do despertar humano. E o verdadeiro castigo dele não foi a prisão, foi assistir à humanidade usar o conhecimento para se autodestruir. Há uma antiga profecia escondida nos fragmentos do livro dos vigilantes. Ela diz que, no fim dos tempos, o abismo se abrirá e Azazel será libertado. Não para destruir, mas para testemunhar o julgamento dos anjos. Imagine o céu se abrindo, as estrelas se apagando e a voz do Criador ecoando novamente. O tempo terminou. Que o que foi oculto venha à luz. Nesse dia, os anjos caídos serão confrontados com seus atos, e Azazel, o anjo do deserto, se erguerá uma última vez. Não como inimigo, mas como testemunha, porque ele foi o espelho da humanidade, o reflexo de sua ambição e de sua fé. E se esse momento estiver próximo? E se os sinais já estiverem aqui, na tecnologia, na busca incessante por poder, no desejo de ultrapassar os limites da criação? Talvez Azazel nunca tenha saído do abismo. Talvez o abismo tenha vindo até nós. No fim, a história de Azazel não é apenas sobre um anjo caído. É sobre nós. Sobre a eterna luta entre o saber e o limite, entre o poder e a humildade, entre a luz e as trevas dentro de cada ser humano. Azazel representa o fogo do conhecimento, aquele que pode aquecer ou destruir. Ele foi condenado por ensinar o homem a pensar e talvez, por isso mesmo, ainda habite na sombra da nossa consciência. Porque o maior castigo de quem busca a verdade é vê-la ser esquecida. E agora você sabe, o nome de Azazel foi apagado da história não porque era maldito, mas porque era perigoso demais para ser lembrado. Se você chegou até aqui, significa que faz parte daqueles que buscam compreender o que está além do óbvio. Então, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, porque no próximo episódio vamos revelar o que aconteceu com os outros anjos caídos.
e o segredo do abismo que ainda fala. E lembre-se, a luz e a escuridão não são inimigas, são apenas dois lados do mesmo mistério.